Boa noite. Boa noite a todos. Tá dando para ouvir direitinho? Boa noite, Érica, Renata, Sérgio e Adriana. Tá dando para escutar direitinho? Vocês estão ouvindo? Ah, ótimo, perfeito. Perfeito, amigos. Que bom estar aqui novamente. Renata, Érica, que bom. Numa noite de chuva. Aqui em Santos está chovendo bastante. Esfriou. Vamos iniciar. Boa noite, Neuci. Tudo de bom para você, viu? Para o seu lar. Que vocês estejam em paz aí, viu? Tudo em paz para vocês. Tudo de bom. Vamos nos preparando, né? Enquanto a gente aguarda um minuto. Para a gente começar na hora mesmo, né? Sejamos, Cida, seja bem-vinda, Maria do Carmo, Thaís, querida. Gente, então vamos iniciar às 19 horas, mais um Evangelho no Lar Vameca. Querido Jesus, estamos agradecidos por nos encontrar no ambiente espiritual, a qual aprouve a Ti, no plano material, se chamar Grupo Espírita Caminho da Luz, Lar Vameca. Que os bons espíritos, responsáveis pela formação espiritual desta casa, pois sabemos que o projeto de toda a casa espírita nasce no plano espiritual. Que esses amigos queridos possam nos envolver a todos num momento de amor, de harmonia, de lucidez, que fortaleça a todos que fazem parte deste grupo, dando a clara evidência de seus compromissos e a expansão espiritual, para, percebendo a verdade, materializar na Terra aquilo que foi anteriormente planejado. Pedimos por todos os espíritos ligados a essa casa, as crianças que são evangelizadas, os jovens, os adultos, os idosos que são atendidos, as famílias que são atendidas, os nossos irmãos da rua,
todos os espíritos desencarnados que são amparados pelo Grupo Espírita Caminho da Luz. Pedimos, Jesus, por essa bela equipe espiritual, que penetre todos os lares, amparando a cada um na sua necessidade, amparando a todos os espíritos que fazem parte deste compromisso, mas que nesse momento permanecem afastados. Os envolva, Senhor, porque todos formamos um com o seu amor. Ajuda-nos, Mestre, a realizar aquilo que nos comprometemos contigo, com o coração limpo e a mente desanuviada, trazendo lucidez e leveza, clareza e alegria para servir no nosso compromisso. Muito obrigada por esse momento, Jesus. Ampare a todos nós durante as nossas simples palavras. Muito obrigada. Que assim seja, graças a Deus. Bom, amigos, Deus abençoe a todos, a nós também. O Evangelho de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E o item é: a quem muito foi dado, muito será pedido. Começa com uma passagem de Lucas. Porque àquele servo que soube a vontade de seu senhor e não se apercebeu e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites. Mas aquele que não soube e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. Porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido. E ao que muito confiaram, mais contas lhe tomarão. Lucas, capítulo 12, item de 47 a 48. Eu fui dar uma olhada no Novo Testamento, em que parte se encontrava essa passagem de Lucas. E essa passagem, ela faz parte de uma parábola. É a parábola do servo vigilante. Eu vou ler alguns pedaços dessa parábola. Então, ele coloca: e semelhantes aos homens que aguardam o seu senhor, enquanto se retira das bodas, para que quando vier e bater, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor encontrar vigiando quando vier. Amém vos digo, que ele se cingirá e os fará reclinar à mesa, e passando ao lado deles, os servirá. Pode ser que venha na segunda, quer que venha na terceira vigília, e os encontre assim, bem-aventurados são ele. Essa parábola lembra um pouco, ligeiramente, aquela das 10 virgens, que comenta a questão, ele compara como se o senhor fosse se casar, e os servos, ele deu uma série de encaminhamentos para os servos, e bendito o servo que permanece realizando suas tarefas, porque ele não sabe quando que o Senhor vai voltar das bodas. E bendito aquele que, quando o Senhor voltar, o encontre no trabalho, cumprindo o seu dever, que ele será acumulado de... ele vai ser tão reconhecido que a imagem que Jesus usa é bem forte, pensando naquela época, que o servo, ele vai colocar o servo sentado na mesa e ele, o Senhor, vai servi-lo. É uma imagem bem forte essa, para aquela época principalmente, né?
Então, aquele servo leal que permanece aonde teria que estar, quando o Senhor voltar e observar a lealdade dele, porque essa lição tem muito a ver com lealdade, lealdade ao dever moral. Aí, a lealdade ao dever com Cristo. Aquele que permanece, então, o servo que permaneceu leal, ele vai ser colocado à mesa para se alimentar. E o Senhor irá servi-lo. É uma imagem forte. Mas ele continua nessa parábola e diz o seguinte: considera isso. Se o senhor da casa soubesse em qual hora vem o ladrão, não deixaria a sua casa ser arrombada. Também vós estejais preparados, porque na hora em que não pensais, vem o Filho do Homem. Então, trabalhe aquela imagem da atenção ao seu compromisso, de você estar atento, realizando aquilo para o qual foi planejado que você realizasse, porque você não sabe a hora dessa visita. E essa visita sempre vem com uma avaliação, uma observância com relação à sua competência. E ele continua, disse o Senhor. Não, aí o Pedro, ele pergunta, porque ele está contando isso para os apóstolos. Aí Pedro pergunta, Senhor, contas esta parábola para nós ou é também para todos? Então Pedro falou assim, isso é para nós ou é para todo mundo? Aí Jesus responde, então, quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor constituirá? Ou seja, querendo dizer para Pedro, quem vai administrar essa obra que eu estou abrindo? Olha, ele estava falando isso para Pedro. Pedro, sereis pedra, né? Ele estava falando para Pedro. Quem será o administrador? Fiel e prudente. Olha como isso é Pedro, né? Fiel e prudente, que o Senhor constituirá sobre os seus serviçais, para dar-lhes porção de trigo a seu tempo. Olha que interessante essa imagem, né? O que Jesus vira e fala para Pedro. Pedro pergunta, bom, essa parábola, ela é para nós ou é para os outros? Aí Jesus vira para ele e fala assim, Pedro, quem será o administrador fiel a quem será confiado, fiel e prudente, então a fidelidade e a prudência, em que o Senhor constituirá, ou seja, o Senhor colocará nessa posição sobre os serviçais, então sobre os outros servos, sobre os outros que estão à disposição para servir Jesus. Então, vai ter um administrador que vai ser leal e fiel e que vai ser constituído sobre os outros servos. Para quê? Para mandar, para guiar? Não. Olha que interessante. Para dar-lhes porção de trigo a seu tempo. O que quer dizer? Para mantê-los alimentados no compromisso. Então, toda vez que houver a necessidade, vai ter que dispor de uma possibilidade de alimentar aqueles servos. E Jesus continua, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, o encontrar fazendo assim. Bem-aventurado o servo que estiver na função para a qual planejou, que for fiel ao seu compromisso na linguagem da evangelização de espíritos. Verdadeiramente vos digo que o constituirá sobre todos os seus bens. Se aquele servo disser em seu coração, aí ele dá um outro exemplo, Jesus contrasta. Então, o servo que está na sua função de dever, ele é muito feliz por ter dado conta de permanecer no seu posto. Mas se ele pensar,
Meu senhor tarda para vir e começar. Aí a imagem é forte, né? Mas, na verdade, isso não deixou de acontecer. E começar a espancar os servos e as servas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe. Então, essas imagens, né? Ele espancar os servos e as servas, ou seja, agir com violência perante aos outros servidores e se desequilibrar moralmente. E, na verdade, tudo isso está incluso na questão de não ser leal ao planejado. Isso tem consequência. Se você tem um dever a ser cumprido e você não cumpre esse dever, isso tem consequências. E as consequências quando retornar, quando o Senhor retornar, virá o Senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe. O cortará em dois e colocará a porção dele com os infiéis. Aquele servo, então, o cortará em dois. O que é isso? Pode-se fazer uma associação à parábola do joio e do trigo, que é aquele momento da ceifa, onde você deixa crescer o joio e o trigo. É a mesma figura. O Senhor, ele deixa o livre-arbítrio daquele campo crescer, o joio e o trigo. Mas chega uma hora, que é a hora da ceifa. Nessa hora, você vai separar o que é o joio e o que é o trigo. O joio precisa ser queimado, porque o trigo precisa alimentar. Então, que há um momento, me é concedido o livre-arbítrio, mas ele não eu não tenho indefinidamente a liberdade para agir contrário às leis, sem isso ter consequências. Não é o livre-arbítrio que nos é concedido, ele está acompanhado da responsabilidade. Então, a partir do momento, eu tenho um tempo para expandir tudo aquilo que eu quero, mas chega uma hora onde vai haver uma avaliação do uso do meu tempo, de como as escolhas que eu fiz, e colherei as consequências dessas escolhas. Porque a lei é uma lei de responsabilidade, de amor, mas faz parte do amor a responsabilidade. E aquele servo, que aí vem a passagem, né, que Kardec pensou para refletir aqui no Evangelho. Aquele, porém, que não aquele servo que soube a vontade do seu Senhor e não preparou ou agiu conforme a sua vontade, será açoitado muitas vezes. Aquele, porém, que não soube e fez coisas dignas de açoite, será açoitado poucas vezes. Aquele que muito foi dado, muito lhe será pedido, e ao que muito foi confiado, ainda mais lhe será pedido. Então, aqui o Kardec, para concluir, Jesus, para concluir esse raciocínio, a questão de que nos é concedida uma oportunidade e, mediante o aproveitamento dessa oportunidade, muitas alegrias eu colherei, mas também pela displicência com relação a essa oportunidade, dores eu colherei. Mas ele faz uma observação. Aquele que sabia o que tinha que fazer e não fez, receberá muitos açoites. Agora, aquele que cometeu o erro, mas não tinha o conhecimento, receberá menos açoites. Então, primeiro eu queria fazer uma parte. O mal é sempre o mal. E toda vez que você fizer uma escolha no erro, haverá uma consequência. Porque o erro é o desacordo com a lei divina.
Então, se eu estiver em desacordo com a lei divina, sempre haverá uma consequência. Mas essa consequência, ela está diretamente relacionada com o nível de conhecimento da verdade que eu tenho. Quanto mais eu conheço a verdade, mais responsabilidade eu tenho perante as minhas escolhas no erro, que é a conclusão final. A quem muito foi dado, muito será pedido. Esse é o contexto de onde se encontra essa passagem de João, que foi pensada, não, aliás, desculpa, de Lucas, que foi pensada por Kardec para desenvolver o pensamento dele. E depois, Kardec utiliza mais uma outra passagem, que é de João. E Jesus lhe disse: eu vim a este mundo para exercitar um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E ouviram alguns dos fariseus que estavam com ele. E lhe disseram: logo também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se vós fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas, como agora mesmo dizeis, nós vemos, fica subsistindo o vosso pecado. João, capítulo 9, de 39 a 41. Então, no Novo Testamento, essa parte de João também fui dar uma olhada no contexto no qual ela estava inserida. E se trata de um momento que é a cura do cego de nascença. Lembrando que Kardec se debruçou no Novo Testamento e nas mensagens recebidas nos vários grupos, em silêncio, tentando fazer a correlação desse conteúdo. Então, essa passagem, ela se trata do seguinte: é um cego que ele encontra, ele passa um barro no olho, eu não vou ler por conta do tempo, tá? Mas é 9, né? João 9, de 1 a 41. Depois já vai para o item 10. Então, é o item 9 inteiro, né? Que é essa passagem. Então, ele passa barro nos olhos e depois fala para ele: você vai em tal fonte lavar seus olhos. E quando ele foi, ele lavou os olhos, ele voltou a enxergar. E ele era um irmão da rua, ele vivia mendigando. E aí todos ficaram deslumbrados com a situação, né? Como ele se curou, né? E aí Jesus recomenda. Não, aí eles que recomendam que ele fosse falar com os fariseus. E os fariseus, e era um dia de sábado, era um dia de sábado, sempre era problema. E aí eles vão lá falar, ele vai falar com os fariseus, assim, quem prova que você é cego? Aí as pessoas estão falando, ele é cego de nascença, ele é cego de nascença. Mas hoje é sábado, e não poderia ter sido curado. Chamem os seus pais. E aí eles falam, esse aí é mesmo seu filho? É verdade que ele foi gerado por nós, e ele era cego desde o nascimento. É verdade que ele foi gerado, e assim que nasceu, ele nasceu cego, e sempre foi cego. Mas com relação a quem o curou, eu não sei nada. Por quê? Porque eles tinham medo. Porque os fariseus já tinham prevenido que nada dessa história de curar no sábado e já estavam propagando as dificuldades que eles tinham com Jesus. Eles ficaram com medo. Aí os pais falaram, olha os pais, falaram, olha, esse que o curou eu não conheço, mas pergunte a ele, porque ele já tem idade para responder por si mesmo. Jogou a bucha para o filho, né? Para que o filho dissesse. Aí, então, eles interrogam, né? Então, chamando pela segunda vez o homem, que fora cego, e lhe disseram, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Então, ele respondeu. Então, porque eles tinham aquela questão, na verdade, porque
essa história, ela começa porque um dos discípulos está andando, vê esse homem cego e fala: quem pecou? Eles ou seus pais, para que ele fosse gerado cego? Porque para eles, toda vez que alguém estava doente, ele estava em culpa. Então, ou a pessoa tinha pecado ou os próprios pais, né? Então, eu falo assim, olha, como é que você pode ser curado? Você é culpado, você é pecador, né? Então, ele respondeu, olha, os pais, eles não quiseram assumir aquela responsabilidade. Agora, olha esse espírito. Ele respondeu, se é pecador, eu não sei, mas uma coisa eu sei. Eu era cego, e agora eu estou vendo. Disseram-lhe, pois, que te fez? Como abriu os teus olhos? Respondeu-lhe, eu já vos disse, e não ouviste. Que quereis ouvir novamente? Porventura vós quereis tornar-vos discípulos dele? Olha que espírito seguro. Falei assim, eu já falei uma vez. Por que vocês querem ouvir de novo? Vocês estão querendo ser discípulo dele? Eles o insultaram e disseram, tu és discípulo dele, mas nós... Desculpa. Mas nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés. Não sabemos, porém, de onde este é. Em resposta, o homem lhe disse, nisto, pois, está o maravilhoso. Que vós não saibas de onde ele é, e ele tenha aberto os meus olhos. Olha que frase magnífica. Aqueles que deveriam deter todo o conhecimento da verdade e que assim eram reconhecidos socialmente, não conseguiam perceber, ver quem era Jesus. Mas o que era maravilhoso é que ele, essa pessoa que não era reconhecida por eles, havia curado aquele homem, quando eles jamais o haviam curado. Na verdade, o colocavam como pecador. E ele vai procurar Jesus e se coloca à disposição, e aí ele pergunta, se coloca à disposição para ser discípulo, né? E segue o Cristo, com firmeza, com coragem, com equilíbrio. E aí ele disse, e Jesus disse, eu vim a este mundo para juízo. Então, de novo, aquela situação. Que Jesus, essa situação de avaliação da verdade, em quem aparenta a verdade, em quem a verdade está realmente. A fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Os que estavam com ele, dentre os fariseus, ouviram essas coisas e lhe disseram, porventura também nós somos cegos? Aí disse-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Agora, porém, que dizeis, vemos, permanece o vosso pecado. Então, essa frase faz mais sentido nesse momento, que ele tinha acabado de curar um cego. Então, eu estou para os que não veem, vejam. E os que veem se tornem cegos. Ou seja, aqueles que eram conhecidos por terem a visão da verdade eram os fariseus. E eles estavam cegos. Jesus demonstrou perante o seu exemplo que eles estavam cegos. Em compensação, aquele outro que era cego para todos ganhou a visão. Então, essas são as duas passagens escolhidas por Kardec. Estas máximas encontram, sobretudo, a sua aplicação no ensino dos espíritos. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo é seguramente culpado se não os praticar. Então, a culpa,
ela nasce na onde, na verdade? No nível de consciência que eu tenho. Na quantidade ou na capacidade que eu tenho de aprender a verdade. Quanto mais eu conheço a verdade, mais eu serei responsável por não fazer escolhas de acordo com a verdade. Quanto mais profundamente eu folhear no meu sentimento as palavras do Evangelho, mais responsabilidade eu terei por não fazer escolhas de acordo com esse conhecimento que eu possuo. A culpa, ela nasce, na verdade, do arrependimento que eu tenho por não fazer essas escolhas. E a culpa, porque, veja bem, Paulo, ele fez escolhas em desacordo com a verdade. Mas a partir do momento que ele reconheceu que estava em erro, ele não ficou paralisado em culpa. Ele se ajoelhou e falou para o Cristo: o que queres que eu faça? Então, o arrependimento, ele é necessário. Eu preciso reconhecer que eu estou em erro, me arrepender, e se eu tiver humildade, eu me ergo e continuo agindo. Agora, o orgulho pode me fazer ficar curtindo a culpa. Ao invés de eu resolver os meus enganos, os meus desacertos, eu fico me torturando mentalmente pelos erros que cometi. Isso é o estado de culpa, que não é saudável. Mas, além de não ser suficientemente difundido o Evangelho, que os contém, se não entre as seitas cristãs, mesmo entre elas, quantas pessoas existem que não o leem? E entre os que leem, quantos não compreendem? Disso resulta que as próprias palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria. Essa situação, ela é muito importante. Tem um dado momento, naquele momento que surgiu o cristianismo, você precisava ter coragem para se assumir como cristão. Nesse momento, eu posso me dizer cristão simplesmente porque eu faço parte de um grupo religioso, um grupo que se diz cristão. Mas, se não há um esforço em mim, quantos não leem o Evangelho? Quantos não refletem? E se leem, não entendem? Então, essas duas questões são muito importantes, porque elas são causa dessa cegueira. Não ler, ou seja, não entrar em contato com o Evangelho diariamente ou regularmente, não me torna íntimo desse conhecimento. E o fato de ler e não compreendê-lo também pode me ajudar, aliás, pode me impedir de agir de acordo com esses preceitos, pela não compreensão. Mas aí ele fala, né? Disso resulta que as próprias palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria. O ensinamento dos espíritos que produz essas máximas, sob diferentes formas, que as desenvolve e as comenta, pondo-as ao alcance de todos, tem isso em particular, não é circunscrito. Então, isso, Kardec aí coloca a grandeza da doutrina espírita, que é organizada pela falange do Espírito de Verdade. A grandeza desse compêndio de conhecimento que é trazido por uma pleiade de espíritos que desfruta de intimidade com o pensamento de Jesus. Para tornar claro todas as passagens, e depois de tanto tempo, tantos outros trabalhos contribuíram para essa compreensão profunda do Evangelho e dar aplicabilidade das palavras de Jesus nas nossas questões diárias. Então,
o grande empenho dessa falange de espíritos para ajudar a nossa compreensão do Evangelho de Jesus. Isso é muito importante da gente perceber, porque a gente lembra que em João 14 foi dito, né, que esse conhecimento nos seria trazido e que haveria um momento que chegaria até nós e que não perderíamos mais aquele Consolador prometido. Então, a função de toda essa edificação era nos trazer clareza com relação ao Evangelho, para que nós pudéssemos ser mais eficientes na aplicação da verdade. E aí ele continua: aquele, pois, que não põe em prática para se melhorar, que o admira apenas como interessante e curioso, sem que seu coração seja tocado, que não se faz menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, menos apegado aos bens materiais, nem melhor para com o seu próximo, é tanto mais culpado, quanto teve maior facilidade para conhecer a verdade. Então, o conhecimento do Evangelho, ele vai ampliando a nossa habilidade de lidar com o nosso irmão. Quando o espírito ainda está num outro tempo espiritual, onde ele não tem conhecimento do Evangelho, muitas vezes ele é movido por uma ética mais ligada a um pensamento materialista, ou muitas vezes é movido por suas paixões. Quanto mais eu vou mergulhando no Evangelho e me afinizando com esse conhecimento, eu vou ganhando mais habilidade nos meus relacionamentos, porque as palavras do Evangelho falam diretamente para o sentimento. Então, eu vou melhorando a minha relação com o outro. Ora, se eu entrei em contato com o Evangelho de Jesus, se eu sou espírita, se eu entro em contato com esse conhecimento, e eu não encontro forças para ter uma postura mental mais sadia, uma harmonia de sentimentos, ou sentimentos mais equilibrados, ora, isso vai pesar na minha consciência, porque eu já sei as consequências disso tudo. E quanto mais eu me aprofundo na doutrina espírita, eu compreendo, não de maneira vaga, qual é a dificuldade de cultivar uma mágoa, por exemplo. Não, eu tenho plena clareza. Se eu mergulhar na Gênese, no capítulo de fluidos, eu tenho plena clareza que estou mergulhada num ambiente fluídico, que eu manipulo esses fluidos com o meu sentimento, que eles se fixam no meu perispírito e que os fluidos densos, associados aos sentimentos difíceis, eles adoecem, eles endurecem o meu corpo espiritual, que isso é drenado para o corpo físico, que eu posso adoecer o meu corpo físico. Eu sei que, inclusive, a consequência de uma mágoa, eu posso também, pela mágoa, gerar o ódio, a raiva da pessoa pela qual eu estou magoada. Então, naquele capítulo de fluidos da Gênese, não é à toa que aquele capítulo ele antecede os milagres de Jesus. Naquele capítulo está descrito o fato também que o meu pensamento se irradia e que eu posso contaminar o outro com a produção dessa vibração difícil. E que mais que eu sei se eu produzir um pensamento de mágoa? Sei também que eu atraio espíritos com o mesmo teor vibratório. Também isso está analisado, item por item, no capítulo de fluidos. Olha, a preocupação de que nós conseguíssemos compreender ou o máximo que pudéssemos
as consequências do desvio da verdade. E sei também, na lei de causa e efeito, que tudo aquilo que eu fizer de mal ao meu irmão, para mim retornará. Só eu sentir mágoa, eu já estou fazendo um mal para o meu irmão. Isso é uma grandeza de um conhecimento imensa e que aciona a nossa consciência. Bom, o Arnaldo aqui colocou, Jesus ressalta nesses ensinos a lei do livre-arbítrio, a lei de causa e efeito, com a consequente responsabilidade de cada um no seu viver. Exatamente. Exatamente. E nos ensina completamente como é essa responsabilidade. O Kardec aí desenvolve com relação aos médiuns. Os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis, por persistirem no mal, pois escrevem frequentemente a sua própria condenação, e se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que os espíritos se dirigem a eles mesmos. Mas, em vez de tomarem para eles as lições que escrevem, ou que veem os outros escreverem, sua única preocupação é a de aplicá-las a outras pessoas, incidindo assim nessas palavras de Jesus: vede um argueiro no olho do próximo e não vedes a trave no vosso. O Arnaldo colocou, o homem traz em si, na sua essência espiritual, o livre-arbítrio, que lhe faculta escolher entre duas ou mais opções, a que achar melhor para si. Fica, porém, preso às consequências agradáveis ou desagradáveis da sua escolha. Exatamente. É exatamente isso que Jesus trata aqui. E o Kardec também. Aí, nesse contexto que ele fala agora da mediunidade, eu queria fazer uma reflexão com vocês. Eu fui pesquisar no dicionário o que era a palavra doação. E encontrei algumas definições, né? Mas tem uma que eu achei especialmente valiosa. Transferência de bens. Eu achei essa imagem muito grandiosa. Que quando eu dou alguma coisa a alguém, eu transferi um bem que era meu para o outro. Porque o capítulo é: a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, a mim me foi doado ou dado alguma coisa. Então, foi transferido um bem para mim. Ora, esse bem vem de algum lugar. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, pessoal, tá bem? A nossa casa, a Casa Espírita Seara do Amor, onde nós trabalhamos, aquela casa que todos conhecem, já foram muitas vezes, né? Ela nos foi doada. Nós não pagamos nada por ela. Nada. Ela nos foi doada. E quem nos doou? Por que aquela casa foi doada a nós? O Seara, na sua origem, ele era num porãozinho de um trabalhador da casa. Um porão. Era uma sala muito pequena, um porão. E nós éramos um grupo muito pequeno. Na verdade, nesse momento eu nem era tanto, porque eu morava em São Paulo. Mas era um grupo muito pequeno, algumas famílias. E houve um menino, um jovem, que não tinha 30 anos, acho que nem tinha 25. Ele faleceu de um acidente de moto.
ele deixou um filho, bebê. Era recém-casado, tinha um filho de 1 ano, acho, ou menos de 1 ano, e ele faleceu num acidente de moto. Nós não conhecíamos esse menino. Aliás, nunca conheci esse menino. E o nome dele era Mário Sérgio. O pai dele ficou muito abalado. Um homem muito rico, que tinha um amor imenso por esse filho, imenso por esse filho. E ficou inconsolável. E, de alguma forma, ele chegou no nosso grupo e encontrou o consolo que ele procurava. E nenhum de nós sabia de nada, mas esse menino tinha um sonho de que um dia ele ia abrir um lugar que servisse às crianças. Ele queria servir a infância. Ele que desencarna quase criança, um jovem, e deixa uma criança órfã. O sonho dele era servir a infância. Então, esse pai resolve nos doar uma casa. Ele escolhe essa casa junto com meu pai, e ele reforma essa casa e dá na nossa mão para o trabalho. Eu confio. Uma doação, era um bem, uma transferência de bem. O bem que o pai desse menino tinha era um bem material. Mais que um bem material, né? Porque quem faz uma doação desse tipo tem virtudes inconfessáveis no seu coração. E ele doa para um grupo muito pequeno, uma casa que para Santos é muito grande, para que pudesse servir as crianças. Que criança? Não havia nenhuma criança no grupo, nenhuma. Num grupo muito pequeno, que criança? Ia servir a que crianças? Eu me lembro que quando nós recebemos essa doação, a minha mãe até fala assim, nossa, por que a gente tem uma coisa tão grande? Me dá até uma aflição, vai dar tanto trabalho para limpar, porque nós éramos um grupo muito pequeno, né? Isso tudo é a história do grupo, porque eu nem estava participando disso. E por que eu estou contando essa história, né? Porque foi uma doação de um bem. Doação que veio pelas mãos, o sonho de um espírito de servir a infância. Eu nunca conheci esse espírito, nessa encarnação, certamente, né? Mas essa doação, que nem foi feita a mim, porque eu não estava lá, impacta completamente no meu planejamento reencarnatório. Nem eu sabia os compromissos que eu tinha. Mas essa doação desse menino, Mário Sérgio, e do pai dele, essa doação está diretamente relacionada, no meu caso, com os meus compromissos reencarnatórios. Então, muito nos foi dado. Muito nos foi dado. Porque não tivemos um esforço de procurar uma sede, não tivemos um esforço de fazer promoções para comprar espaço, não tivemos esse esforço. Nos foi dado, nos foi transferido um bem para as nossas mãos. E nós comentamos que na questão material, muitas coisas assim acompanham ou são lições ligadas à nossa ambientação. Nós entregamos muitas cestas básicas, mas durante muito tempo todas elas eram doadas por uma pessoa que não era do grupo, que não frequentava o trabalho, que não tinha nenhum vínculo. Então nós pensávamos, qual a nossa função? Se eu não tenho nenhum compromisso nenhum esforço em pegar a cesta básica e dar, não é isso que é a minha função. A minha função certamente será
a de evangelizar esses espíritos que vêm buscar a cesta básica. Então, isso sempre foi como uma lição. Buscai primeiramente o reino de Deus, e tudo mais lhe será dado em acréscimo. Outras histórias eu me lembrei com relação a isso. Houve peças que nós tivemos que fazer e nos doavam o ônibus para que nós fôssemos. Nos doavam os tecidos para fazer o figurino. Nós não pedíamos e chegava. Muito será cobrado a quem muito foi dado. E o que será cobrado? Ora, se me deram tecidos, o que me está sendo cobrado? Que eu faça roupas. Se me deram uma casa para que... E o sonho era um lugar que servisse à infância, é preciso que eu evangelize nesse espaço que me foi concedido. O que me será cobrado? Não vai me ser cobrado... Não vai me ser cobrado que eu faça um estádio de futebol se o que me foi concedido é para servir as crianças. Não vai me ser cobrado que eu compre cestas básicas se isso já me foi cedido. O que vai me ser cobrado é que eu utilize aquilo que me foi cedido para construir para o Cristo. Então, se me foi cedida uma casa, que eu a faça cumprir o seu compromisso. E compartilhando com os amigos, a última vez que eu vi o pai desse menino, ele apareceu no Ceará, no dia, algumas horas antes, ia começar de tarde, o primeiro encontro que a gente fez da ciência espírita, que foi o do magnetismo. O encontro ia começar de tarde, ele chegou de manhã. E ele viu aquilo tudo, aqueles telões, e nós explicamos o que ia acontecer. Ele chorava feito uma criança, agradecendo a Jesus, porque ele sentia que aquilo era a melhor coisa que na vida dele. Quantos de vocês que estão aqui participaram daquele momento? Então, esse homem doou a casa para nós? Não, doou para vocês também. Porque nós todos participamos desse trabalho. E uma lição que eu aprendi com questão à doação daquilo que te é dado, é que te é dado porque não te pertence. Te é emprestado, te é concedido para que você faça o que você tem que fazer com aquilo. Então, quando foi dada aquela casa, não foi dada a nós, porque foi dada a vocês também. Foi dada a todos os outros, foi dada a Eurípides. Foi concedido para o trabalho da evangelização de espíritos. Então, como eu permaneço fiel àquilo que me foi dado? Realizando o meu compromisso. Se me deram um pão, que eu sirva o pão. Se me deram tecido, que eu faça roupa. Se me deram plantas, que eu evangelize com a natureza. Me será cobrado o uso que eu fiz daquilo que foi concedido por um tempo nas minhas mãos. Por um tempo. Porque no fundo, nenhum bem nos pertence. E eu queria falar isso com relação à mediunidade. Quando nos vem uma inspiração, uma mensagem, uma imagem, é uma transferência de bens da espiritualidade para o meu pensamento. Me pertence? Não. Mas é minha responsabilidade zelar para que do meu pensamento passe para o pensamento daqueles que necessitam daquela ideia? Sim. Não pertence a mim, mas é algo que foi passado primeiro para mim.
e que tem endereço certo em muitas outras mentes. Aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito receberam, e nós muito recebemos. Mas, aos que souberam aproveitar os ensinamentos, muito lhes será dado. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados, e pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Então, lembrando daquele servo vigilante que permaneceu no seu dever, muito lhe será dado, mais do que ele imaginava. Porque se ele aceitou a incumbência, te dado tecido, e eu fiz figurinos com aqueles tecidos, se eu cumpri o meu dever, que era fazer isso, eu vou ter a experiência magnífica de envergar esses figurinos e realizar a experiência do teatro e marcar a minha memória. Se eu recebi um bem que foi uma casa, essa casa não me pertence. Não tem como ninguém sentir que pertence a si, porque ela foi doada sem esforço algum para nós. Mas, se eu aproveito o tempo que a responsabilidade desse espaço está na minha mão para cumprir o compromisso que esse espaço tem com Jesus, eu serei cumulada de bens, porque a minha memória ficará repleta das experiências que eu realizei e do contentamento que nos dá, que a consciência nos... não encontra a palavra, porque não é conceder, mas a consciência nos diz isso. Você cumpriu o seu dever. O contentamento de ter realizado o nosso compromisso, nada se iguala. Bom, amigos, era isso que eu tinha para falar hoje. O Arnaldo colocou com mais confiança em Deus, nos homens e em si próprio, sentindo-se sempre estimulado ao bem. Conhecer os princípios espíritas e não se esforçar por ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, é desprezar uma grande oportunidade de viver com mais segurança. Isso mesmo. Então, nós realmente temos recebido muito. Se nós doarmos muito, nós vamos entrar nesse fluxo do amor, de doação, que é a própria criação. Bom, queridos, eu vou encerrar, então, muito agradecidos por poder ter a oportunidade de fazer o Evangelho e de refletir na gratidão que tenho a esses dois espíritos, um particularmente que eu nem conheço, e agradecer a todos vocês e, compartilhando essa história, dizer que esse espaço também vos pertence, porque foi concedido para todos nós. Tá bem? Thaís, muito obrigada. Muito obrigada, viu, querida? Que Jesus te abençoe, viu? Thaís, uma evangelizadora de espíritos. De que espíritos? Fique com Deus, viu, querida? Querido e amado Mestre Jesus, muito agradecidos por esse momento. Pedimos que os bons espíritos derramem as vibrações necessárias no nosso lar, nos nossos familiares, ajudando-nos a irradiar de nós compreensão, serenidade, esperança, e que essa vibração chegue a todos os corações vinculados a nós. Que possamos ser um elemento pacificador no grupo espiritual do qual fazemos parte, nosso lar, nossos familiares, enfim. Que possamos estar à sua disposição, Jesus. E particularmente,
Muito obrigada por todos aqueles que já nos deram tantos exemplos de doação e que fortalecem-nos no compromisso que temos e ajudam-nos a fazer com muita alegria, fidelidade, confiança, aquilo que planejamos nessa existência, pois sabemos que nada que realmente necessitarmos nos faltará. Muito obrigada, Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Amigos todos, fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada por mais essa oportunidade. Até a próxima. Um abraço a todos que estão aqui presentes hoje. Muito obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigada, viu, Ione, Eliana, Neuci, Arnaldo, Gisele, Sérgio, todos, muito obrigada, viu? Fiquemos todos com Deus nessa noite e todos os nossos familiares também.